Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então, hoje vamos falar sobre tecido muscular e um pouquinho sobre o sanguíneo, tá bem? Então, deixa eu compartilhar a tela. Bom, então, esses são os nossos últimos tecidos do semestre. E, então, o tecido muscular, né, assim como os demais tecidos que nós estamos vendo ao longo das semanas aí, a sua origem celular ela é mesodérmica. E um diferencial é que ele possui células que são mais alongadas, exatamente para que a gente consiga ter contração, para a gente conseguir ter o papel principal do músculo, que é movimentação, tá bem? Então, nós temos no nosso corpo 3 tipos de músculos. O mais conhecido, o esquelético, o estriado esquelético, musculatura lisa, que constitui todos os nossos órgãos, e a musculatura estriada cardíaca, que é exclusiva do coração, tá? Então, a musculatura lisa e a cardíaca, que também é um órgão, eles são de ação involuntários. Eles são comandados pelo sistema nervoso autônomo, né? Simpático e parasimpático. Já o nosso sistema, nosso músculo estriado esquelético, ele é de ação voluntária, porque ele é comandado pelo nosso sistema nervoso central, tá bem? Então, permite uma movimentação e a gente pode interromper essa movimentação, o que não acontece com os órgãos, né? Não é da nossa, entre aspas, vontade, para ficar mais didático, ok? Bom, e aqui, né, mostrando para vocês, ainda mostrando a diferença entre um e outro, quanto a células, quanto a núcleos, né? Quais são as particularidades de cada um? Então, a musculatura estriada esquelética, como vocês podem ver aqui, né? Eles vão ter núcleos por toda parte, tá? E a musculatura, ela vai ter contrações sempre fortes e rápidas, descontínuas, porque é aquilo. Paro, eu interrompo ela, sistema nervoso central, tá bem? Então, por isso que ela é de controle voluntário. Já a musculatura do órgão, né, do coração, cardíaca, ela vai ter esses núcleos mais separados. E reparem isso daqui, ó, que a gente chama de presença de díades, que vai fazer o quê? Vai fazer uma união entre essas células. Então, quando uma célula cardíaca ela é estimulada, assim como a musculatura lisa, todas serão estimuladas, tá? Que a gente chama de sincícios, é uma dança, como se fosse o efeito dominó. Sabe quando a gente bate no dominó e todos vão caindo? Então, todas as células vão receber o mesmo estímulo para elas se contraírem, tá? Como se fosse uma dança. Então, o coração, ele tem contração forte e rápida também, assim como o esquelético, por isso que eles são estriados, né? Ele é contínuo, sistema nervoso autônomo, por isso que ele é involuntário, ok? E a musculatura lisa, ela é mais amena, ela vai ter uma contração mais fraca e lenta, e controlada pelo sistema nervoso autônomo também, por isso que ela é involuntária. Mas por que precisa ter uma contração mais fraca e lenta, professora? Imaginem vocês uma mãe na hora de um parto. Se ela tivesse contrações fortíssimas, talvez ela não conseguisse chegar à maternidade, né? Então, isso é um exemplo. Um outro exemplo que a gente pode dar, imaginem, nós temos lá uma vontade de ir ao banheiro, diarreia, imagina se as contrações fossem fortes. Eu sei que nesse momento vocês estão rindo, né? Porque às vezes elas são fortes, mas é por isso então, tá bem? Elas têm que ser um pouquinho mais fracas, porque elas vão nos sinalizando para nos ajudar a buscar, se for o caso, uma ajuda, seja ela médica ou um banheiro, algo assim, tá ok? E reparem, né, a composição dos núcleos, eles estão mais centralizados, tá bem? No esquelético, os núcleos estão mais a nível periférico, e aqui na musculatura lisa eles estão mais centralizados. Tá?
Bom, então, como que se dá a organização de um músculo estriado esquelético? Então, a gente tem aqui 3 tipos de organização, tá? Que tá aqui, ó, que são camadas de tecido conjuntivo que vão separar, agrupar essa musculatura. Então, nós temos o epimísio, o perimísio e o endomísio. Então, deixa eu buscar aqui para vocês na figura. Olha aqui, ó, perimísio, tá? Ó, ele vai envolver, olha aqui, um conjunto de nervos, tá? Então, ele envolve aqui, ó, um conjunto de nervos. Esse é o perimísio, tá? O epimísio é toda essa camada aqui, esbranquiçada. Envolve o músculo inteirinho, o epimísio. Então, envolve o músculo inteirinho. Um exemplo, não sei se vocês vão em açougue, ou às vezes vê a mãe, né, colocar em cima da pia, ou vocês mesmos, quando compram uma peça de peito de frango, por exemplo. Não tem uma parte esbranquiçada em cima? É daquilo que a gente está falando. Aquilo é um epimísio, tá? Que nada mais é que tecido conjuntivo. E, por último, aqui, ó, o endomísio, ele vai envolver cada célula individualmente, tá? Então, aqui o endomísio. Beleza? Tudo isso para quê? Para mostrar para vocês que a gente tem um músculo ricamente vascularizado, graças a esse trabalho do tecido conjuntivo, e então ele vai estar muito bem nutrido, né? Muito bem oxigenado, e também ele tem inervações aí nele, exatamente para ele poder receber estímulos, tá bem? Bom, então, como que ele se contrai? Primeiro, aonde ele consegue energia para essa contração? Através da nossa alimentação, né? Então, o tipo de alimento, os estímulos que a gente dá através de atividade física, são 2 fontes de energia fundamentais para os nossos músculos se manterem vivos. Quanto mais atividade, melhor, e quanto mais alimento adequado a gente der para eles, melhor também, tá bem? Então, a energia que nós temos, tudo aquilo que a gente se alimenta, uma parte vai para o fígado e fica lá reservado. Uma parte, mais ou menos 12%, vai direto para a musculatura esquelética. Para quê? Para uma utilização rápida, tá? Para uma utilização ali. Então, as reservas energéticas, elas são poucas. E elas vão ficar armazenadas, né, aqui embaixo, sob forma de ATP, tá bem? Então, como que a gente obtém esse ATP? Através daquela aula que a gente teve de respiração celular, onde 50% era para ser prontamente utilizada pelo nosso corpo e os outros 50% fica armazenado nas membranas, né, para que a gente vá utilizando, tá bem? Então, por isso que um atleta de alta performance, ele está sempre colocando, ingerindo algum alimento para ele não ter uma hipoglicemia, tá bem? Bom, então a gente tem 4 proteínas principais que vão ajudar nessas contrações dos músculos. 2 delas são as mais conhecidas, então a gente tem 55% entre miosina e actina, e os outros 45% são formados por tropomiosina e troponina. Tudo aquilo que termina em ina é proteína, né? Então, quando eu estou com o meu músculo em repouso, elas estão separadas. A partir do momento que existe um comando para a gente ter a movimentação, elas se unem. Elas se unem para permitir essa movimentação. Então, é por isso que mostra, né, essas bandas, essas divisões aqui. Então, a miofibrila, então ela está aqui, né, e essas bandas. Então, imagina, eu estou com o meu músculo em repouso, ele formou uma contração, ele está contraído. Então, aí, por isso que muitas vezes a gente precisa, e é fundamental a gente fazer um alongamento, tá? Para que ela se descontraia. Quando a gente está com o músculo contraído por muito tempo, no dia a dia, a gente pode até sentir dores, né? Então, vai ficando muito enrijecido. Então, daí a grande importância da gente alongar para eles ficarem melhor oxigenados, tá bem? Eu não sou uma boa professora de fisiologia de esporte, dessas partes que eu sei que vai chover pergunta, o que eu puder eu respondo, tá? Mas isso é muito específico e eu não sou perita no assunto. Bom, então, acho que vocês já entenderam. Então, somente repetindo, né? O que faz? Nós produzimos uma proteína também
chamada distrofina. E quando nós temos ela, aí a gente consegue, então, fazer com que essas 4 proteínas consigam se unir para a gente ter a movimentação. Existe uma síndrome chamada distrofia muscular de Duchenne, que nós vamos estudar ao longo de 2020/2021, né? Essa distrofia, pelo fato do indivíduo não ter a produção de distrofina, essa proteína que serve para esse ligamento aí das proteínas, o indivíduo ele vai ficando, os seus músculos vão ficando paralisados. E, obviamente, se o meu músculo não se contrai, com o tempo, músculo, por exemplo, língua é músculo, eu preciso das musculaturas para os meus órgãos funcionarem, né? Então elas vão deixando de funcionar. E aí a pessoa, o indivíduo, ele vai morrer por uma parada cardiorrespiratória, tá bem? Bom, aí, continuando aqui, né? Nós temos dentro dos nossos músculos células, tá? Que estão ligadas diretamente com o sistema nervoso central, tá? Então, a gente tem células gama e células alfa. E o que vai acontecer, né? Quando a gente tem a movimentação, elas dão o comando e mandam a informação do estiramento, por exemplo, para o nosso sistema nervoso central. Nessa informação, por que ela é importante? Porque está ligada aqui, ó, o corpúsculo tendíneo de Golgi, ele está aqui, ó. Ele vai se ligar ao tendão, tá? E dentro do nosso músculo, a gente tem uma informação, que é essa do estiramento, e externo também a gente vai mandar informação. Para quê? Então, o músculo se movimente, mas você tem um limite para você não se lesionar, tá? Então, isso acontece naturalmente dentro de nós. Professora, mas por que eu me lesionei? Porque abusou, tá? Porque ultrapassou os limites. Bom, então aqui, né, olha lá, temos para uma contração, existe um estímulo, esse estímulo aqui é uma membrana, ela vai estimular o sistema T, tá, que é armazenador, e ele então vai fazer com que seja liberado os elementos, distrofina, lembra? Cálcio, para que as quatro proteínas se unam para existir a contração. Miosina é a principal delas, né? Miosina e actina. Isso elas conseguem fazer se existir energia, tá? Então se une, né? E aí ela consegue fazer com que haja contração muscular, tá certo? O que acontece quando o indivíduo, acho até que eu deixei escrito isso aqui em algum lugar para vocês. O que acontece se não tem mais um ATP? Indivíduo em estado cadavérico, morto, né? Ele vai ficando duro, vai endurecendo, certo? Então, há necessidade do cálcio para desbloquear a actina para ela conseguir se unir à miosina. Bom, a musculatura cardíaca, o que ela tem, né, de diferente? Ela tem aquela presença de díades, de discos intercalares aqui que eu expliquei para vocês, que vai unindo todas as partes celulares, para que quando a informação chegue para todos, para que o músculo consiga se contrair, bonitinho, tá? Então, característica exclusiva do coração, ó, discos intercalares, certo? É riquíssimo em mitocôndria, porque ele trabalha o tempo todo. Então, é um músculo que tem muita mitocôndria. Aí, a musculatura esquelética tem mais mitocôndria? Não, tem menos, certo? Um atleta, ele vai ter mais mitocôndria? Com certeza, tá? Com certeza, certo? E a musculatura lisa? Qual é o diferencial? Lembra que eu já falei para vocês lá anteriormente? Tem contração mais fraca, mais lenta, né? Vai ter núcleos mais centralizados, certo? E existe contração? Sim, existe. Quando uma célula recebe o estímulo, todas vão receber o mesmo estímulo também, tá? Para que exista uma contração simultânea no músculo todo. Existe regeneração de tecido muscular?
Vamos por partes. Liso tem a mais eficiente regeneração, certo? Por isso que uma mulher, por exemplo, ela pode ter lá o seu parto normal, de preferência, para que as coisas voltem ao seu lugar, tenha a regeneração mais rápido possível. O que acontece num parto de cesárea, por exemplo? Ela corta vários músculos. Então, é por isso que ela vai ficar com cicatriz, bem? Musculatura esquelética, ela se regenera? Não, é por este motivo, tá? Então, lisa, sim. Cardíaca, que é órgão? Não. É por este motivo que, por exemplo, uma pessoa que sofreu um infarto, se não for fulminante que causou a morte dela, e ela vai sobreviver, ela vai ter sequelas. Por quê? Uma vez morto, aquelas células mortas. Depois vai existir exercícios, fisioterapia, recuperação, para que outras células que estão vivas por ali ao redor sejam estimuladas para que a pessoa exiba menos o desgaste, né, dessas lesões. Ela vai ter que reaprender várias coisas, etc. E é claro que isso é individualizado, porque cada um vai apresentar uma sequela diferente, tá? E o esquelético, ele tem uma pequena capacidade de regeneração. Então, músculo dói para recuperação e tem que ir devagar porque regenera muito lentamente, tá? Então, olha, células satélites que existem lá nos músculos, elas serão ativadas, tá bem? Por choquinho, por exemplo, por estímulos que fisioterapeutas dão, tá? E aí vai ter ali uma proliferação dessas células para que elas nos ajudem a recuperar mais cedo, né? Então, vai existir ali uma hipertrofia do músculo, beleza? Bom, então, de músculo, era isso que eu tinha para falar para vocês. Quanto ao sangue, né, o tecido sanguíneo, nós vamos estudar, é a primeira matéria que a gente vai estudar quando a gente voltar no segundo semestre, tá? Então, é um tecido de origem lá do conjuntivo também, né? E ele não sai de dentro dos vasos sanguíneos. Se sair é problema, né? Então, qual é a função? Por quê? O que acontece com o sangue? Os glóbulos vermelhos que estão nele, as plaquetas, os glóbulos brancos, o plasma. Qual é a função? Transporte é a principal função. Manter a nossa temperatura corporal, manter os nossos hormônios sendo levados para as células-alvo ou para os órgãos-alvo, tá bem? Então, é ele o responsável pela manutenção da nossa vida. E é por isso, então, que sempre no check-up, o principal exame é exame de sangue. O sangue, ele vai mostrar a nossa real situação de saúde, ou não, tá bem? Então, ele mostra para nós, ele mapeia o nosso corpo. Bom, então, características, né? Ele é vermelho em nós, humanos, vertebrados. Por quê? Porque existe uma hemoglobina que tem essa cor, vai dar essa cor, tá bem? Seu volume no homem, mais ou menos 8% da sua massa total de corpo. Então, ele vai constituir aqui, ó, 45% do sangue, né? Então, nós vamos ter 3 tipos: hemácias, leucócitos e plaquetas. Os outros 55% é o plasma, a parte amarelada, tá? Então, qual é o papel das hemácias? Transporte de oxigênio e retirada de gás carbônico. Qual é o papel dos leucócitos? Células de defesa, glóbulos brancos, tá? Então, vai atuar no nosso sistema imune. Qual é o papel das plaquetas? Não permitir que a gente perca sangue, então, fatores de coagulação, beleza? Bom, então, falando agora exclusivamente das hemácias, né? Então, ela tem 3 nomes: eritrócitos, hemácias ou glóbulos vermelhos. Então, já vimos ali atrás que a sua principal função é transporte de gases, tá? Entre 90 e 120 dias é o tempo de duração de uma hemácia no nosso corpo. Quando ela vai ficando velhinha, no momento que ela passa dentro do baço
dentro do fígado, ela não consegue mais, ela não tem mais capacidade de modificação, porque uma hemácia, ela tem uma grande capacidade de modificar o seu tamanho para passar em qualquer vaso, porque a gente tem vasos maiores, com calibre maior, e depois a gente vai tendo vasos com calibres menores, né? Então, nessa capacidade, ela vai perdendo essa capacidade quando ela envelhece. Então, quando ela passa dentro desses órgãos, o que ela faz? Ela explode. E aí, então, eles reabsorvem ferro, que precisa ser reabsorvido, que o nosso corpo vai reabsorver, né? O reciclador, e o restante vai ser perdido aí pelo nosso organismo, se incumbe de mandá-lo embora, tá bem? E aí, então, isso vai fazer com que a gente tenha uma queda de hemácia. Quando essa queda de massa passa pelo dentro dos nossos rins, os nossos rins detectam isso e manda essa informação através de um hormônio lá para o nosso sistema nervoso central. Essa informação, então, chegando lá, ele faz medula óssea, estimula a medula óssea a produzir mais sangue, para a gente não entrar num processo, por exemplo, de anemia, tá bem? Bom, o plasma, como eu disse para vocês, 55% do que está dentro dos vasos é plasma, aquela parte branca, e o plasma é formado principalmente por água, tá? E contém ali substâncias inorgânicas, química, e substâncias orgânicas também. Bom, então, principais proteínas que são encontradas lá. A albumina. Onde a gente encontra a albumina? Na clara, na gema do ovo, tá? Perdão, na clara do ovo. Pensei uma coisa e falei outra. A albumina, qual é o papel dela? Então, manter a nossa pressão osmótica. Lembra que a gente estudou edema anteriormente? Então, se eu tiver falta de albumina, eu vou ter muito hematoma, muito edema no meu corpo, inchaço, né? A gama-globulina, ela vai ajudar lá no processo das nossas defesas, junto com os nossos anticorpos. A lipo é gordura, a lipoproteína, e o fibrinogênio e a protrombina, que vão trabalhar exclusivamente como no nosso processo de coagulação do sangue, junto com as plaquetas, tá? Bom, e nós temos também 4 tipos sanguíneos. Para isso, gente, nós vamos fazer muitos exercícios para vocês fixarem bem, tá? Então, isso é aula de fisiologia já. Então, aí nós vamos fazer vários exercícios, várias atividades em sala de aula, as quais eu vou ensinar para vocês, para a gente ficar bem craque nesse assunto, tá? Então, lá nos anos de 1900, né, um estudioso, ele verificou que os sangues eram diferentes. E aí, então, ele passou a estudar os sangues e aí ele descobriu, né, 4 tipos. É claro que esses tipos, eles vão sumindo com o tempo e dando lugar a novos tipos sanguíneos. Como se forma um novo tipo sanguíneo? Nossa cultura alimentar, tá? Conforme a gente vai mudando os nossos hábitos, eu tô falando não eu exclusivamente, não você exclusivamente, conforme a população mundial vai mudando os seus hábitos, ela pode dar margem a um novo tipo sanguíneo, tá bem? Então é por isso que nessa tabelinha aqui, na outra vai ficar melhor, o tipo sanguíneo O, ele é o mais velho desses 4. Então, ele já é hoje recessivo, representado por 2 letras pequenas recessivas, I, tá? Depois, a gente tem o tipo A, que ele não aceita o B, tá? Mas o O, ele é aceito por todos. E o O não aceita nem o A nem o B para uma doação, tá? Depois se formou o B, que não aceita o A, e depois, por último, o mais novo, é o AB. Ele recebe o sangue de todos, mas ele só doa para ele mesmo. E aqui, então, nós temos, olha, uma tabelinha um pouquinho melhor. Aqui, eu mostrando para vocês, na população mundial, né? Nós temos maior porcentagem de pessoas com tipo O e a menor porcentagem de pessoas com tipo AB, tá? Então, o genótipo aqui, isso aqui não se preocupem, porque a gente vai fazer muitos exercícios sobre isso em sala de aula, tá bem? Então, vejam aqui, o O, ele doa para ele mesmo,
tá? Aqui, ó, doa para ele mesmo e doa para todos os tipos sanguíneos. Olha a flechinha apontando aqui para todos os tipos sanguíneos, tá? Mais o recebimento, não tem nenhuma outra flecha apontando para ele. O recebimento é dele mesmo, certo? O tipo AB, olha as flechas todas voltadas aqui, ó. Ele recebe de todos, tá? Porém, ele só doa, tá aqui, ó, para ele mesmo, tá bem? E o tipo A, doa para ele e doa para o AB. O B, mesma coisa, doa para ele e doa para o AB, tá? E aí depois a gente vai estudar recessivo, a gente vai estudar fator, né? Os fatores de RH, onde a gente vai ter positivo e negativo, tudo isso a gente vai detalhar, ok? Então, até a próxima e depois a gente vai discorrer sobre tudo isso com perguntas. Até mais.